A gente vai conhecer o editor do Bubble como um todo, né? Uma visão, obviamente, resumida de cada uma das abas. Nas aulas seguintes, a gente vai se aprofundar em cada uma delas. E no fim, eu vou também explicar como que a gente cria um app e como, mais do que isso, a gente cria um app utilizando todos os recursos do plano pago, né? Como back-end workflows, como ah, uso ilimitado de linhas no banco de dados, ou até como utilizar plugins pagos e testar plugins pagos ah, sem precisar efetivamente pagar durante o processo de desenvolvimento. Beleza? Vamos lá. O editor, ele tem uma estrutura padrão. Aqui do lado esquerdo, a gente está vendo todas as opções de áreas do editor. A área de design, a área de workflows, a área de dados, a área de estilo, de plugins, de configurações e de logs. Essa barrinha aqui ela vai estar sempre disponível para a gente navegar. Dali para a direita, né, olhando para o restante do editor, a gente vai ver que essas telas vão mudar de acordo com cada uma dessas áreas que nós estamos. Eu vou começar aqui pela aba de design, que é provavelmente a que você vai interagir primeiro, é a aba mais intuitiva, vamos dizer assim. Eu estou aqui numa página já utilizada, mas vamos criar uma página nova. Vou criar uma nova página chamada Demo. Quando eu vou criar uma página, eu posso inclusive clonar de alguma página que já exista. Eu posso pegar um elemento de página que eu já criei em outro momento dentro desse mesmo app, desse mesmo projeto, e copiá-la. Né? Nesse caso aqui eu não vou clonar nenhum, eu vou começar uma página do zero. Então o Bubble ele abre para mim esse editor que chama de Canvas, né? É a tela que nós vamos trabalhar. Dentro do Canvas, nós temos o elemento principal. Se a gente pensar hoje, né, em uma estrutura de hierarquia desses elementos, eu tenho a página, que é sempre o elemento maior na hierarquia de uma aplicação. Então eu vou enxergar ali a página, dentro da página eu vou ter outros elementos inseridos dentro dela. E é importante a gente ir pensando nessa estrutura de hierarquia, porque uma coisa que vai acontecer muito, né? A gente vai se deparar muitas vezes com a terminologia de parent group ou parent element, né? É o grupo pai, o elemento pai, que é o elemento que está acima. Então, se eu estou aqui num botão e esse botão ele faz referência ao parent group, ele está fazendo referência ao elemento que está acima dele. E que dentro de um elemento eu posso ter ilimitados outros elementos. O maior nessa hierarquia é a página, e dentro da página eu posso ter grupos, e dentro desses grupos outros elementos. Certo? Só para deixar esse entendimento sobre hierarquia de elementos já, vamos dizer assim, definida agora. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu ambiente de trabalho, o meu canvas de trabalho. Aqui do lado esquerdo eu tenho a árvore de elementos, que por enquanto eu só tenho uma página. Eu só tenho a página demo que nós acabamos de criar. À medida que eu for jogando outros elementos para dentro dessa página, eles vão sendo exibidos aqui, organizados de acordo com a sua hierarquia. Tá? Então, aqui dentro dos elementos, abaixo da árvore de elementos, nós temos os elementos visuais: texto, botão, ícone, link, imagem, forma, alerta, vídeo, HTML. São diversos tipos diferentes de elementos visuais. Alguns que já são padrão do Bubble e outros que são adicionados por plugins. Por exemplo, aqui eu tenho Apex Chart, Apex Chart Custom, Apex Chart Data XY, Calculate Age from Date of Birth. Eu tenho outros elementos que são criados a partir de plugins, certo? Mas muitos deles já vêm padrão. Depois dos Visual Elements, ó, você vê aqui que eu cliquei e ele agrupou, né? Ele colapsou essa lista. Eu tenho os containers. O que são containers? São elementos que podem conter outros elementos dentro dele. Então essa é como se fossem grupos. Se eu fosse fazer aqui um paralelo com a programação tradicional, eu poderia dizer que são tipos de divs, né? São tipos de agrupamento de elementos. Então eu posso ter um container do tipo grupo, que é a base da organização de elementos dentro de um projeto, dentro de uma tela. Eu não vou, como eu comentei, me aprofundar hoje nesse vídeo, nesses elementos. Eu vou fazer isso na próxima aula. Hoje é para dar um panorama geral, mas eu posso aqui só dar vamos dizer assim, um gostinho disso para ficar um pouco mais tangível, certo? Mas aqui eu tenho grupos, que é como eu posso organizar os elementos de uma forma melhor estruturada dentro da tela.
Às vezes eu posso até parecer um pouco redundante, né? Porque eu vou dizer que o grupo é como eu agrupo elementos, mas infelizmente, às vezes a gente tem a obrigação de ser redundante, tá? Eu tenho um repeating group, que é quando eu preciso criar uma lista de dados. E lista só para também a gente já ir aprendendo a abstrair a visão. Não necessariamente é uma lista um embaixo do outro. Essa lista pode ser uma matriz, ou uma tabela, né? A gente vai trabalhar muito com tabela a partir dos repeating groups. Pode ser um pop-up, que é aquele elemento que aparece por cima da página, quando a gente clica e ele abre uma caixinha, aquilo ali a gente pode chamar de pop-up. Floating group é um grupo que fica flutuando na tela, ou acima ou abaixo dos elementos. Porque se a gente parar aqui para pensar num floating group, por exemplo, às vezes a gente entra numa página e tem uma bolinha do WhatsApp aqui no canto, que ela é fixa, né? Eu vou rolando a página e essa bolinha fica fixa, ela pode estar contida num floating group, certo? Group focus é um outro tipo de grupo que ele já vai ter uma posição relativa a outro elemento. Vixe, Pedro, agora complicou, não consegui entender não. Calma. Sabe quando você clica no botão e ele abre tipo um mini pop-up, só que do lado dali da onde a gente clicou, com algumas opções? Por exemplo, eu clico num botão para editar algo e essa opção abre do lado ali do ícone de editar. Isso a gente pode criar um paralelo com o grupo Focus. Tem o elemento tabela, que aí, assim, acabei de falar que o repeating group pode ser também para criar tabelas, né? Podem ser em matrizes e não só em listas. Mas o elemento tabela, ele é muito novo, ele ainda está em beta, como a gente pode ver aqui, né? E ainda tem algumas limitações, que mais uma vez não vou entrar no detalhe hoje. E pode ter outros tipos de container a partir de mais plugins, que os plugins vão adicionando recursos. Elementos de input. E aqui também é interessante a gente ir exercitando, né, nossa forma de ler as coisas, de interpretar as coisas. No HTML, vamos lá, né, no web design, a gente chama de input aquele campo que é uma caixinha de texto, onde, por exemplo, num login eu digito meu e-mail e depois tem um outro input de senha, né? Esse é o nome desse elemento. No caso do Bubble, ele chama de input forms o conjunto de elementos que permitem a entrada de dados, permitem que o usuário mande dados para o meu aplicativo. Então, esse input pode ser aquele input de texto normal, pode ser um input do tipo multiline, que é aquela caixa maior quando eu vou escrever um comentário, quando eu vou preciso de mais espaço para escrever meu texto, eu vou usar um input do tipo multiline, pode ser checkbox, que é quando tem a caixinha que a gente pode marcar, o radio button, que é parecido com o checkbox, mas eu só posso marcar uma opção daquela lista, slider, data, enfim, tem vários tipos de input, né? Para eu subir um arquivo, um picture uploader, ele é um input, porque o usuário está adicionando um dado, adicionando uma informação que vai ser, que pode ser acessada para ser gravado dentro do meu app. Né? Então todos eles são elementos do tipo input, que mais uma vez, alguns vêm já disponíveis dentro do editor e outros podem ser adicionados a partir de plugins. Elementos reutilizáveis. Aqui eu também já vou dar um pequeno, vamos dizer assim, contexto sobre os elementos reutilizáveis, porque eles são base muito importante do meu processo de trabalho, né, da minha forma de organizar a minha lógica de desenvolvimento dentro do Bubble. Os elementos reutilizáveis, diferente dos outros, né, os visuais, os containers e os input, eles não vêm disponíveis dentro do Bubble, certo? Ele não traz nenhum elemento reutilizável pré-fabricado. Todos eles nós criamos. Se eu fosse aqui fazer um paralelo com a programação tradicional, os elementos reutilizáveis, eles são como widgets. Eles são componentes que eu crio uma vez e eu posso ir chamando ele e utilizando ele em diferentes lugares dentro do meu app. E a gente vai evoluir o nosso raciocínio juntos para você entender melhor a importância deles estratégica dentro da nossa forma de pensar, né? Da forma como a gente elabora o processo de desenvolvimento. E aí, como eu falei, vou dar só um gostinho aqui sobre a questão dos containers e um ponto importante também. O Bubble, ele tinha uma forma de tratar o desenvolvimento de telas até um tempo atrás, uns 3 anos atrás, dois e pouco, enfim, até um tempo atrás, onde tudo que eu jogava na tela ficava fixo. Então, se eu botasse esse botão aqui, ele ficava aqui, se eu arrastasse ele para cá, ficava ali, para cá, ficava aqui. O que num design, vamos dizer assim, simplório, faz muito sentido, porque aí eu boto aqui, depois eu boto um texto aqui, posiciono, alinho eles e arrumo, legal. Mas para um design responsivo, quer dizer que eu quero que ele se adapte à tela do computador, à tela do tablet, à tela do celular, isso é um inferno. É péssimo, é terrível. Então, o Bubble, graças a Deus,
mudou e evoluiu a sua estrutura de responsividade, o seu motor de responsividade, para usar o Flexbox. Que aí agora, o que é que acontece? Quando eu tenho um container, lembrando, a página é sempre o meu container pai em um projeto, eu vou aqui em layout, ó, o layout desse container está como fixo, que é esse aqui que eu arrasto e solto e as coisas ficam paradas. Mas em raríssimas situações que a gente usa o fixo, e hoje em 99,99% dos casos nós vamos usar alguma das outras opções de layout de container, que é o Align to Parent, Row e Column. Eu vou começar pelo Row, tá? O Row é um tipo de alinhamento, é um tipo de layout em linha. Row é linha em inglês. Então qualquer coisa que eu coloque, por exemplo, aqui eu coloquei um botão. Se eu colocar aqui uma forma, ele vai colocar aqui do lado. Se eu colocar aqui um mapa, ele vai colocar do lado. Tudo que eu for adicionando, se eu colocar aqui uma imagem, vai colocar do lado. Tudo que eu for adicionando na tela vai sendo colocado um do lado da outra, certo? Esse é o tipo de alinhamento em linha. Quando é que ele vai jogar para baixo? Quando essas coisas não couberem mais. Deixa eu tirar essa imagem aqui que não dá para ver o que é. Vou colocar um vídeo aqui, ele tem um placeholder. Pronto. Ó, se eu aumentar isso aqui para 432, ele jogou esse vídeo para baixo, porque esse vídeo já não cabia mais aqui na largura da minha tela. E é assim que um container do tipo linha funciona. Se ao invés de linha, minha página for coluna, independente da largura dos elementos, ele sempre vai colocar um embaixo do outro. Então, se eu adicionar qualquer outro elemento aqui, se eu adicionar agora um outro shape, ele vai colocar embaixo. Deixa eu pintar ele numa coisinha diferente, só para facilitar a visualização. Ele vai jogar para baixo. E se for align to parent? Aí todos esses elementos, lembra do conceito de parent, do parent group, do grupo que está acima? Todos esses elementos vão ter uma posição alinhada ao seu elemento pai, que no nosso caso aqui o elemento pai é a página. Então esse botão, ó, tá vendo que o alinhamento dele está no canto superior esquerdo? Se eu botar no canto, no meio, à direita, ele vem para cá. O vídeo, se eu botar no centro, vem para cá. O mapa, se eu botar em cima, vem para cá. Essa forma, eu vou colocar aqui. Essa outra, eu vou colocar aqui. E independente de como a minha tela se comporte, eles sempre vão estar nessas posições fixas em relação ao seu elemento pai, que no caso é a página. E é legal aqui do Bubble o seguinte, eu estou aqui no UI Builder, né? Estou no construtor de UI, de interface. Se eu clicar aqui em Responsive, eu consigo manipular essa largura da minha página para simular outros dispositivos. Por exemplo, aqui um computador na largura de 1200 pixels. Ó, ele afastou. O default é como estava antes. 992, que é o tablet. 768, que é o celular deitado. 320, que é um celular em pé. Ó, ele sempre está mantendo esse aqui no canto superior, esse no centro, esse embaixo, esse aqui à esquerda, o outro à direita, que não está aparecendo, porque está coberto pelo vídeo. Se eu vier aqui e mudar para row, todos eles vão estar em linha. Ó, e ele vai quebrando os elementos de acordo com a largura da minha página. Se ela vai diminuindo, ela vai jogando para baixo. E em coluna, sempre vai estar um embaixo do outro, independente da largura da minha tela. E é assim que a gente pensa a responsividade, é assim que a gente pensa alinhamento, e vou parar por aqui hoje, beleza? No próximo vídeo nós vamos ficar só na aba de design e vamos mergulhar nela, tá bom? Beleza, depois da aba de design eu tenho a aba de workflow. Vou até ocultar isso aqui que ele começa oculto. O que é a aba de workflow? É onde eu crio toda a sequência lógica de ações. É onde eu crio, é onde eu dou vida à minha aplicação. Por exemplo, se eu quiser que quando clicar nessa forma ele faça alguma coisa, ele exiba uma mensagem, eu tenho que colocar essa ação na aba de workflow. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa forma, eu vou clicar aqui em Add Workflow e eu vou dizer, olha, quando essa forma for clicada, when shape A is clicked, o que é que ele vai fazer? No nosso caso aqui, eu tenho várias opções para fazer. Eu posso ter ações de conta, então vou criar uma conta para o usuário, eu vou logar ele, eu vou fazer um login dele via redes sociais, eu vou deslogar o usuário, vou atualizar as credenciais do usuário, vou fazer alterações ao usuário atual, vou mandar um e-mail de confirmação, enfim. Tem várias ações aqui relacionadas à conta do usuário. Eu posso mandar ele para uma página, eu posso atualizar a página, eu posso voltar para a página anterior, eu posso abrir um link externo, eu posso adicionar uma pausa, eu posso finalizar esse workflow, enfim, eu posso fazer várias ações. E aí, o workflow eu só vou
no próximo vídeo design e no vídeo seguinte é a aba de workflow. A gente vai ficar só nela. Mas o que é que eu queria já deixar aqui como input para você? Todo workflow é um par de coisas. Ele é um evento e uma sequência de ações. Então, sempre um workflow ele precisa de duas coisas. Precisa de um evento, e o evento pode ser um evento em geral, que é, quando o usuário está logado. Então, quando o usuário estiver logado, eu quero fazer tal coisa. Ou quando o usuário está deslogado. Então, por exemplo, digamos que essa página aqui, eu não quero que ninguém visualize se não tiver autenticado, se não tiver logado no meu app. Eu posso vir aqui, clicar nela e dizer, se o usuário estiver deslogado, navegue ele para a página index ou para a página join. Eu quero tirar ele daqui e mandar para outro lugar. Então eu tenho um evento e uma ação, ou uma sequência de ações. Tá? No nosso caso aqui, é quando essa forma for clicada. Quando essa forma for clicada, eu tenho um plugin aqui que eu uso, que é do Toast. É um plugin, inclusive, do Renato. E eu quero dizer que quando clicar, apareça esse Toast. This is your Toast message. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um preview nessa página. Eu cliquei ali no preview, ele vai abrir essa página. O que é que eu vou fazer? Vou clicar na forma, que é o que a gente fez lá. Quando eu clicar é para aparecer um toast, um balãozinho aqui com uma mensagem. This is your toast message. Ela está aqui. Vou fechar, vou clicar de novo. This is your toast message. Sempre que eu clicar, ele vai executar aquela ação. Porque eu disparei o evento de clicar um elemento e exibi e rodei uma ação ou uma sequência de ações a partir daquilo. Certo? Então, a aba de workflow, ela vai fazer isso. Ela é responsável por gerenciar toda essa camada de lógica dentro do meu app. Quando eu faço uma ação ou quando um evento é executado, acontece, execute a ação A, B, C, D, E, F, G. Tá? Também vou aprofundar isso aqui quando a gente estiver falando só de workflows, mas o que é importante a gente saber? Esses workflows são o coração do nosso app. E eles podem acontecer tanto do lado do usuário quanto do lado do servidor. E esse é um conceito importante da gente trabalhar aqui. Existe uma coisa na programação, essa coisa, esse conceito, que é o conceito do server-side e client-side, que são as ações que são executadas do lado do cliente, que é o usuário, então vai ser no meu computador ou no meu celular, no meu dispositivo, e as ações que são executadas lá no servidor do nosso app, lá no servidor do Bubble, certo? Quando eu mando executar uma ação do lado do cliente, o que é que isso significa? Significa que tudo está acontecendo do lado do cliente. Então, todo o processamento daquela solicitação, todo o tratamento daqueles dados, tudo que está acontecendo naquela sequência de ações que eu defini no meu workflow, está acontecendo no navegador do usuário. Então, isso significa que eu não estou gastando nenhum recurso do meu servidor. Então, isso é bom, porque eu não gasto as temidas WUs, as Workload Units do Bubble. Mas, por outro lado, se o usuário, por exemplo, fechar a aba do meu navegador, ou desligar o computador, ou sair do navegador no celular, ou acabar a internet dele, apagar a luz dele, sei lá, qualquer coisa que pare aquele processo enquanto ele estiver sendo executado, aquele processo não vai terminar de rodar. Porque ele está rodando do lado do cliente e o cliente interrompeu ele no meio do processo por qualquer motivo que seja. Então, eu tenho uma vulnerabilidade maior na execução desses dados. Né? Eu tenho um controle menor sobre o fato daquelas ações serem executadas até o fim ou não. Certo? Então, tudo na vida, mais uma vez, tem lados positivos e lados negativos. Certo? A gente vai explorar mais, a gente vai explorar melhor, vamos dizer assim, quando usar client-side, quando usar server-side, mais para frente, né? À medida que a gente for evoluindo no nosso conteúdo, mas eu queria que você já tivesse essa referência criada na sua mente. Beleza? Então é isso. Da mesma forma que eu falei de client-side e server-side, esses workflows também podem acontecer no servidor ou no back-end. E aí, quando a gente for falar de workflows, eu vou falar muito sobre isso. Beleza? Por enquanto, isso é o que a gente precisa entender. Eu tenho a aba de design onde eu vou adicionando os elementos que vão aparecer na tela do usuário, e eu tenho a aba de workflow, que é onde eu vou criando as regras de negócio, onde eu vou criando as ações que eu quero que aconteçam quando eventos forem disparados. Esses eventos podem ser disparados pelo usuário, esses eventos podem ser disparados por uma condição, esses elementos podem ser disparados por outros elementos, e a gente vai aprofundar depois. Ok, agora eu já sei aonde que eu construo uma tela, aqui. Agora eu já sei aonde eu dou vida a essa tela, crio as ações que vão ser executadas, mas eu tenho também a aba de dados,
que é onde eu guardo os dados do meu app, tá? Esses dados do app, eles são organizados em tabelas. Imagine as tabelas como planilhas. Cada tabela é uma planilha, é uma aba. E eu tenho dentro dessas tabelas os campos dessa planilha, os campos dessa tabela de dados, e dentro disso, à medida que eu tenho campos, eu tenho os valores que vão dentro desses campos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela de teste. Não, essa de teste aqui não está muito pobre, mas eu tenho aqui a tabela de user, que é inclusive uma tabela que vem como padrão no Bubble, certo? A tabela user é a primeira tabela que vai existir dentro do seu app quando você criar. Quando a gente criar um app em branco, do zero, ele vai vir com essa tabela user. E dentro da tabela user, o campo e-mail. Ó, tá vendo que eu nem consigo mexer nele, não consigo mudar nome, eu não consigo fazer nada com ele, certo? Ele é um campo fixo, é um campo padrão dentro do Bubble. Os outros não, os outros eu consigo criar. Aqui eu tenho um campo do tipo user type, que é um option set, eu vou já falar o que é isso. Eu tenho um campo user site, que é um campo do tipo relacional, também vou já falar o que é isso. Tem um campo do tipo com nome name, que é do tipo text, que é um campo de texto aberto. Language, que é um outro option set. Enfim, eu tenho aqui campos dentro dessa tabela, que se eu tivesse aqui olhando para uma planilha, seriam as colunas, né? Eu tenho a coluna language, name, user site, user type, email, modified date, created date, slug. Tem, no caso aqui da coluna user, tem da coluna user, perdão, da tabela user, tem o campo senha ou password, que a gente nem vê aqui, né? É por medida de segurança, né? É uma forma do Bubble garantir que esse campo não vai ser acessado, que ninguém vai ter acesso à senha de nenhum usuário, mesmo que você seja o dono do aplicativo, tá? Se eu quiser criar um campo novo aqui, eu venho e dou um nome para ele. Fiz PTO e vou dizer qual é o tipo desse campo. E aí entram aqui as opções de campo. Option set, como eu comentei, vou já explicar o que é. Data types são outras tabelas, porque um campo ele pode ser do tipo relacional. O que é um campo relacional? É um campo onde, por exemplo, nesse caso, eu tenho o user e tenho o user sat. Que, enfim, quando eu for falar de banco de dados, eu vou falar mais sobre esse conceito de tabela satélite. Mas é um campo onde eu digo o seguinte: o valor desse campo, o valor dessa que está nessa linhazinha aqui, ele é uma referência à tabela user satellite. Ele não é, eu não incluo aqui um texto, um nome, um número ou uma data. Eu aqui estou fazendo referência a uma outra tabela, porque o Bubble trabalha com um sistema de bancos de dados relacional. Por trás dos panos aqui, né, por baixo do capô do motor do Bubble, está rodando um banco Postgre, que é um banco do tipo relacional ou SQL, né, que é uma estrutura de dados relacionais. Beleza? É, Além dos data types, aí nós temos os tipos básicos, que é um campo de texto, ou um número, ou um range de número, né? Uma faixa de números de 1 a 10, por exemplo, ou uma data, ou um range de datas do dia 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Um ponto importante para atentar aqui no Bubble. O Bubble salva a data completa. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Ele guarda o valor inteiro da data. Tá? Então, mesmo que você queira salvar um valor como só dia 4 de novembro de 2024, ele vai salvar dia 4 de novembro de 2024 com alguma hora, mesmo que você não use. Tá? Intervalo de datas, que aqui na verdade são duas datas, mas que não é uma faixa de datas. Eu não estou guardando, porque, só para deixar aqui, vamos dizer assim, entendido, né, qual é a diferença. Um range de qualquer coisa, um range numérico, um range de datas, eu estou guardando todos os valores que estão entre o número A e o número B, ou a data A e a data B. Inclusive os segundos, os dias, os minutos, as horas, eu estou guardando todos os valores num range. No intervalo, não. No intervalo, eu estou guardando uma data 1 e uma data 2. Acabou. Eu não estou guardando todos os valores entre elas. Um campo do tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, ou como na programação a gente chama booleano. Um campo do tipo arquivo, imagem, endereço geográfico, que usa a, a, a API do Google Maps para isso. E tem outros campos também associados a plugins, certo? Mas aí são coisas para a gente ver quando a gente for falar mais especificamente sobre a aba de dados. Tá bom? Por enquanto é isso que a gente precisa saber aqui. Então tem essas tabelas. Essas tabelas. Esse aqui é um projeto de aulas, tá? Todas as tabelas estão publicamente visíveis porque dentro da, vamos dizer assim, à medida que as aulas vão evoluindo, a gente vai entrando nas políticas de privacidade.
que é o que está aqui nessa orelhinha aqui, né? De cima, privacy ou privacidade, que aqui é onde eu vou criando as regras. Então, eu vou criando, deixa eu apagar aqui, que eu não lembro nem porque que isso aqui estava aqui. Com certeza, se está com underline na frente, um underscore na frente, é porque é uma tabela temporária aqui para algum teste, tá? Dentro da aba de privacidade, é onde eu vou criando as regras. Por exemplo, se eu quiser que na tabela announcement, né, no campo onde na tabela que eu estou chamando de announcement, eu só veja, vou botar aqui qualquer nome, que o usuário só veja se this announcement creator is current user, quer dizer, se o criador desse anúncio é o usuário atual. É o único que eu quero que veja todos os campos, encontre nas buscas, veja os arquivos anexados, e todo o resto eu não quero que veja nada. Não quero que ache em busca, não quero que tenha acesso. Se eu fizer isso aqui, se eu criar essa regra, somente o usuário que criou aquele elemento de announcement vai poder vê-lo, achá-lo, encontrá-lo e editá-lo. Todos os outros usuários não vão ter permissão de nada em relação a ele. Certo? Então, dentro das regras de privacidade, é onde a gente cria o nível mais elevado de segurança de dados dentro do app. A gente depois vai conseguir gerenciar essa segurança a partir de critérios de busca, de regras de negócio inseridas dentro da aba de design ou dentro da aba de workflow. Mas o mais seguro, o nível mais alto de segurança é na aba de privacidade, onde eu vou definir direto na tabela lá do servidor quem pode, quem não pode, quem pode fazer o quê, quem não pode fazer o quê. Né? Tem o auto-binding, que eu também vou entrar depois no detalhe, que o auto-binding é quando eu posso salvar, eu posso manipular, alterar um campo sem a necessidade de uma ação específica para isso. Não vou complicar aqui a história por enquanto, depois eu falo melhor. Mas aqui é dentro da aba de privacidade que a gente define essas regras. Apaguei ali porque, enfim, não é o assunto de agora, e esse é um projeto, inclusive, que eu uso dentro do curso da BeFree, então não quero estragar ele. AppData. AppData é onde eu visualizo os dados que estão gravados naquelas tabelas. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma tabela chamada User, onde que eu vejo quais são os users que estão criados? É aqui em AppData. Aí que eu vou ver. Ah, eu tenho o user Pedro arroba do your app, Pedro mais um, Pedro mais dois, Pedro Duarte mais um, teste arroba e-mail. E aí eu vou vendo todos os usuários que estão gravados dentro da minha tabela. E aqui também tem um ponto interessante que eu vou aprofundar quando a gente for falar só sobre a aba de dados, mas o Bubble ele separa o banco de dados de desenvolvimento, que é esse que a gente está, porque nós estamos na versão de desenvolvimento, ó, development, main, eu estou na branch, main, eu estou no ramo principal do meu desenvolvimento, mas eu tenho também um ambiente live, um ambiente de produção, porque imagina o seguinte, eu tenho os usuários meus de teste e desenvolvimento, onde eu vou aqui fazer o que eu quiser, né? Eu vou criar qualquer coisa, vou criar dados falsos, dados fictícios que são só para desenvolvimento. E eu tenho que ter cuidado para isso não impactar o meu projeto em produção, porque se eu tenho lá esse meu app publicado e rodando, eu tenho que ter cuidado para não criar um usuário que pode, enfim, gerar algum tipo de brecha dentro do meu app ou apagar algum dado que seja importante de usuário. Então ele separa esses ambientes de produção, o live e o development, para que a gente não gere interferência e a gente tenha esses dois ambientes seguros, certo? Vou entrar nisso depois também, mas por enquanto só para você saber. Aqui dentro da aba de AppData, a gente também pode fazer algumas outras coisas. Eu posso criar um registro direto pelo banco de dados. Então, por exemplo, cara, eu quero criar um usuário aqui direto. Vou aqui na tabela Users, clico em New Entry e vou preencher aqui dos dados do jeito que eu quero que esse novo usuário seja criado. Eu posso subir um arquivo com uma lista de usuários, eu posso modificar, subir uma lista que modifique uma lista de dados, eu posso exportar uma visualização, eu posso rodar ações em massa em cima dessa tabela. E aí a gente vai aprofundando em cada um desses pontos. Eu posso copiar dados da tabela de desenvolvimento para a tabela de produção e vice-versa. Eu posso fazer um backup, né, restaurar dados de um tempo atrás. Eu posso criar visualizações de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os eventos, mas aqui eu tenho uma visualização diferente de eventos. Aqui eu tenho outra versão dessa visualização de eventos. Eu consigo ir criando essas views diferentes. Eu posso criar novas views. Eu posso, enfim, fazer um monte de coisa aqui dentro que a gente vai pouco a pouco, explorando. Eu tenho também a aba de option sets dentro de dados. O que são option sets? Option set é como se fosse um dado, né, de uma tabela, é como se fosse uma tabela, só que o option set ele é um dado mais estático. Por exemplo, os anos, né, perdão, os meses de um ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eles são os mesmos meses do ano, sempre. Né? É muito pouco provável que esse dado mude toda hora. Ele pode até mudar, mas vai ser um evento muito pontual.
Então, eu posso guardar esses dados dos meses, por exemplo, aqui está month, né, em inglês, como um option set. Porque a diferença principal entre um option set e um data type é o seguinte: o option set, eu estou dizendo para o meu aplicativo, eu estou dizendo para o Bubble o seguinte: ó, Bubble, os dados aqui de option set, eles são fixos. Não precisa se preocupar em toda hora perguntar quais são os valores dele. Eles sempre vão ser esses aqui. Sempre vão ser é, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, quando eu digo isso para o Bubble, eu estou dizendo o seguinte: manda esses dados para o client side, lá para o lado do usuário, que ele vai ter um acesso mais rápido. Não precisa estar toda hora indo lá no servidor, no banco de dados, procurar quais são os meses, porque eles não vão mudar frequentemente. Então pode guardar isso lá do lado do cliente, lá do lado do usuário. Como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Vantagem, performance, é muito mais rápido. Eu não preciso ir no servidor perguntar qual é o mês e voltar. Eu já tenho esse dado lá no navegador do usuário, lá no Chrome do usuário, por exemplo. Mesma coisa com outros dados, por exemplo, tipo de usuário. Cara, eu não vou estar mudando o tipo de usuário toda hora. Ou ele é usuário admin, ou é um master, ou um usuário regular. E aí isso me torna a minha vida de usar esses dados muito mais simples. Nós vamos aprofundar sobre isso, como é que eu crio atributos, como que eu gerencio isso melhor, quando nós formos falar só sobre água de dados, mas é importante que você tenha isso em mente. Vantagem principal, performance. Torna tudo muito mais simples, muito mais rápido de manipular e de acessar esses dados. Desvantagem, eles são estáticos. Então eu não consigo ter, por exemplo, nenhuma ação aqui no meu workflow que diga, ó, quando clicar aqui nesse botão tal, altere o option set de join type. Então eu não quero mais sign in com hífen, eu quero sign in sem hífen. Não vai rolar. Eu não consigo manipular esses option sets. E por manipular, eu estou falando criar, editar ou apagar. Eu não consigo fazer nenhuma dessas três operações a partir de um workflow, a partir de um comando do usuário, para alterar ou criar ou apagar option sets, ou os valores dos option sets. Eu preciso fazer isso direto no editor. E se tiver uma mudança, eu tenho que fazer uma publicação para minha versão ao vivo, para minha versão live, para que ele surta efeito. Porque aí ele vai forçar que todos os usuários baixem nos seus navegadores, quando eles derem um atualizar na página, esses novos option sets. E outra desvantagem, talvez a mais importante e menos falada, é a segurança. Por que a segurança é um problema? Porque o option set ele sempre vai estar disponível no client side. Ele sempre vai ser baixado pelo meu usuário no lado do cliente, né, no navegador dele. Então eu não posso ter nada aqui que seja sigiloso, eu não posso ter uma senha, eu não posso ter um token, eu não posso ter nada que contenha nenhum dado sensível, porque senão eu vou estar expondo esse dado sensível para o usuário. E você pode até pensar, pô, Pedro, mas o cara olha aqui, por exemplo, não está mostrando aqui em canto nenhum, né? Eu não consigo ver os option sets aqui, não consigo ver aqui. Mas se eu for um usuário um pouquinho mais avançado, eu consigo ir lá dentro da minha aba, por exemplo, de network ou de application, e sair inspecionando o meu aplicativo e baixar esses valores, né? Fora outras formas de acessar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de definir o que é que vai virar option set e o que é que não vai virar option set. Tá? E temos também aqui o gerenciador de arquivos, como se fosse nossa pasta. Então, todos os arquivos que são subidos, que são criados e utilizados dentro do nosso app, eles vão para cá. Eles vêm para essa aba de File Manager. Beleza? Tem um monte de coisa, tem nomenclatura, né? Uma tabela, o Bubble chama de data type, um campo ele chama de field, um item no banco ele chama de thing, ou coisa, né? Mas aí a gente aprofunda depois. Aba de estilo. Cara, essa é uma das abas que eu vejo. É muito nítido quando eu pego um aplicativo de um dev mais sênior ou de um dev mais júnior, a diferença entre a aba de estilo deles. Porque na aba de estilo é o seguinte: dentro dos meus botões, eu digo que um botão com esse nome Light Outline Button vai ter essas configurações. Ele tem esse tamanho de ícone, ele tem essa transparência de 100%, a cor do ícone é tal, não sei o que é tal, a cor da fonte, a cor do background. Esse ícone aqui, por exemplo, vai ser dessa cor, para ele poder aparecer, o espaçamento de linha, espaçamento entre as letras, espaçamento entre as palavras, onde eu vou colocar as condicionais, se o botão está hover, né? Se ele está com o mouse em cima, ou se ele está pressed, né? Ele é apertado, ou ele está, ou se ele não for clicável, quer dizer, se ele estiver inativo, é aqui que eu vou gerenciar essas condições, vou dizer padding, vou dizer o gap entre os elementos, vou criar esse padrão. Mesma coisa aqui com o botão primário, né? É onde eu vou colocar todas essas regras, todos esses parâmetros para trabalhar. Mesma coisa com checkbox, mesma coisa aqui com style variables, que é onde eu defino todas as opções de fonte que eu vou trabalhar. Aqui
que tem essas AI fonte aqui, porque eu fui testar o AI Builder do Bubble e ele criou. Deixa eu até apagar essas aqui, que eu não preciso delas. O AI Builder, pelo menos até hoje, ainda não é tão útil assim, né? Vamos rezar para que ele se torne útil, depois eu limpo o resto. Mas, ó, aqui onde eu vou criando, eu vou dizer o seguinte, ó. A fonte principal do meu app é Enter, e a fonte, e aí eu posso adicionar outras fontes, né? E a fonte que eu estou chamando aqui de Serifa é a Map. Porque quando eu for usar lá no meu app, eu não preciso procurar qual é o nome daquela fonte, meu Deus, é a fonte tal, fonte X, Y, Z. Eu já tenho elas destacadas. E eu consigo acessar elas. Basta eu dizer, ó, eu quero usar a fonte do app, quero usar a fonte Serif. Que aí ele já traz aquele registro, torna o meu processo de desenvolvimento muito mais rápido e torna o meu app muito mais leve, muito mais padronizado, vai carregar mais rápido, né? A gente vai entrar ainda mais detalhes sobre isso, mas é importante a gente ter essa visão. Mesma coisa com as cores. Até um tempo atrás o Lobo só permitia 32 cores, que já é bastante, mas enfim, às vezes fazia falta poder usar mais. Hoje ele já tem isso ilimitado. Então eu posso ir criando aqui várias variações de cores que tornam minha vida também muito mais simples. Porque se eu digo que minha cor primária é esse roxo aqui, e eu for lá no meu app, e esse gráfico, sei lá, tá usando minha cor primária, nem sei se aqui ele tá usando, mas deixa eu ver um botão aqui, vou dar um refresh, né? Que aí ele acaba bloqueando minha. Pronto, usuários. Esse botão aqui provavelmente está usando a cor primária. Se eu mudar aqui essa cor primária, deixa eu copiar ela aqui, para um verde e atualizar aqui nossa página, ó, mudou para o verde. Aqui mudou para o verde, porque ele estava usando o verde aqui, ó, mudou para o verde, porque ele está usando a cor primária. Então, se eu estiver falando de uma cor de marca, né, cor da minha marca, eu consigo mexer em um lugar e todos os outros elementos que consumirem aquele valor vão atualizar. Se eu estou lá no outubro rosa, no novembro azul, ou no Natal, quero botar tudo vermelho, eu consigo ir nesses lugares, modificar essa cor padrão em um lugar só e isso se refletir em todo lugar. Mesma coisa, esse botão aqui, tá vendo que ele tem a borda dele é arredondada? Deixa eu só ver se eu colei. Não, vi que estava errado. Ele estava azul e não é. É violeta. Eu tinha colado alguma coisa errada. Vou botar aqui pro violeta. Pronto, agora foi para cor certa. Tá vendo que ele tem a bordinha arredondada? Se eu for aqui no padrão do meu botão primário e mudar o raio da borda para zero, ele automaticamente vai tornar a borda desse botão reta. Ó, ficou reto. Sacou? Então, aqui a gente tem um, um local centralizado, onde eu gerencio todos os aspectos visuais da minha aplicação. Todos não, mas a esmagadora maioria dos aspectos visuais da minha aplicação. E isso é absolutamente decisivo no sucesso do meu projeto. Se o meu projeto vai ter uma unidade visual sólida, se o meu projeto vai ser fácil de manter, se o meu projeto vai ser profissional ou não. Porque o que eu vejo muitas vezes é a turma trabalhando no estilo direto no elemento. Por exemplo, ali a gente estava vendo usuários. Eu vi aqui no elemento, e ao invés de ter ele como um elemento primário, eu vou aqui e mudo. Não, é o seguinte, o tamanho do ícone vai ser 32, o peso da fonte vai ser 300 e a cor vai ser preta. Aí eu mudo tudo aqui. E aí na hora que eu mudo aqui, e eu mexo em qualquer coisa dentro do meu estilo, ou eu vou adicionar um outro botão e eu quero mudar ele também, eu tenho que sair refazendo tudo. Então o ideal é que a gente trabalhe com esses estilos. Minha vida fica muito mais simples, o meu app muito mais profissional. Beleza? E aí agora a gente vem para a aba de plugins. O que são plugins? Plugins são vitaminas que a gente adiciona ao projeto. Plugins são elementos extra, são recursos extra que nós injetamos no nosso projeto. E esses plugins eles vão expandir as capacidades do Bubble. Então aqui eu tenho um seletor de datas específico, eu tenho aquele do Toast, lembra que eu mostrei lá no exemplo de workflow que eu clico no botão e ele aparece uma mensagem, aquele balãozinho? É um Toast. Eu tenho um plugin de charts, ó, de gráficos, né, que eu uso aqui, por exemplo, se a gente olhar na home, sempre que a gente mexe lá, ele dá essa barrinha, né? Para atualizar. Ó. Esses gráficos aqui vêm de um plugin, né? Então eu vou injetando recursos. Talvez o plugin mais usado, talvez, com certeza, o plugin mais usado de todos é o API Connector, porque ele é o que permite que nós criemos conexões com aplicações externas, com fontes de dados externas. Né? Aqui, no caso, por exemplo, para mandar WhatsApp ou para se comunicar com o OpenAI. Enfim, aí aqui tem vários, né? De envio de SMS, MMS via Twilio,
Enfim, tem um monte de coisas aqui que eu uso e que depois eu vou entrar em mais detalhes. E aqui eu posso ir, né? Adicionar plugins e vou buscar. Ah, eu quero um plugin, cara, do quê? Eu quero um plugin que me ajude a criar, é, sei lá, uma notificação. Se eu for escrevendo aqui, ele vai filtrando todos os de notificação que existem disponíveis. Esse aqui está aparecendo para eu instalar porque eu não estou usando ainda. Esse aqui para eu desinstalar porque eu já estou usando. Né? E aí aqui eu posso ir vendo outras coisas e tal. Você pode criar plugins também, né? Todos nós podemos criar plugins. É livre, não precisa pagar nada. Muito pelo contrário, a gente pode vender plugins. Ó, se a gente filtrar aqui, por exemplo, para plugins pagos, ó, esse plugin aqui do Zero Code custa US$ 100 ou de uma vez ou US$ 10 por mês. Cara, ele já vendeu, ele já está instalado em 25.850 apps. Vamos ver quanto esse cara faturou aqui, né? 25.850. Se todos tiverem comprado à vista, ele já vendeu 2.585.000 dólares só com esse plugin. Se ao invés de à vista ele for por mês, eles faturam 258.500 dólares todo mês só com esse plugin. Esse aqui, pronto, esse aqui é um exemplo ótimo. Esse Top 15 Plugins for Bundle. Ele só vende no plano de licença mensal, US$ 20 por mês vezes 23.934 apps. Eles faturam $500.000 por mês só com esse plugin. Zero Code, inclusive eu falei sobre eles num vídeo que eu gravei sobre uma aula que eu dei sobre o mercado, né? Enfim, sobre algumas provocações e alguns incômodos que eu fiquei depois da BubbleCon, do No Code Summit, etc. Mas a Zero Code, que a gente olha assim, pô, os caras são gigantes, os caras estão com um monopólio aqui de plugins, os caras estão voando, os caras mandam no marketplace de plugins. O dono dessa agência, o Livon, é armênio, ele é da Armênia, que é um país desse tamanho. Aí me pergunta por que não tem nenhum brasileiro faturando milhões com plugins, como esse cara tá. Não sei ainda. Mas é uma boa pergunta, né? Então é isso. Plugins é esse lugar onde a gente consegue plugar novos recursos, novas funcionalidades dentro do nosso aplicativo e expandir o nosso poder de fogo. Ah, lembrando também que daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente consegue usar esses plugins gratuitos, desculpa, esses plugins pagos de forma gratuita antes de publicar um app. Beleza? Enquanto a gente está ali no processo de desenvolvimento. É legal até para testar, ver se o plugin atende a nossa demanda ou não. A aba de settings, essa aba é gigante, né? É a maior de todas em termos de variações. O que é mais importante a gente saber aqui? Aqui eu tenho uma visão de qual é o plano que eu estou ativo nesse aplicativo que eu estou trabalhando. No caso que eu estou com um plano agência, que é o plano que eu tenho para trabalhar, para desenvolver, para testar e etc. Ele dá aqui algumas informações sobre o que é que esse meu plano inclui. Eu posso cancelar, eu posso fazer um upgrade, né? Mudar esse plano para um outro plano. No caso, um downgrade para um plano gratuito ou uma mudança para outros planos pagos. Qual é o meu consumo de workload units naquele período, quanto do armazenamento eu estou usando, quais são os plugins que eu uso, se são pagos, se são gratuitos e etc. Aqui eu tenho uma aba de configurações gerais, onde eu vou dizer se o meu app é privado, se todo mundo pode ver o meu editor, se todo mundo pode alterar meu editor, se o suporte do Bubble tem acesso aos meus dados, nenhum, ou se eles podem visualizar, ou se eles podem visualizar e executar, ou se eles podem visualizar e editar, né? E aí é para fins de suporte, para fins de correção de problemas, tá? No caso, eu protejo esse meu app, é, o acesso, no caso específico aqui do plano agência, até porque eu não tenho opção. Eu preciso proteger porque no plano agência eu não consigo publicar nenhuma aplicação que não seja protegida. Tá? Mas também depois, quando a gente for falar só sobre a aba de settings, eu explico melhor, política de senhas, sobre frames, o favicon, que é o íconezinho que aparece aqui na aba do navegador, cores de barra de progresso, chave de API do Google, enfim, tem um monte de funções aqui que a gente vai explorar melhor depois, onde eu configuro o meu domínio do app, né? Então, na hora que eu for publicar esse aplicativo, eu vou dizer qual é o domínio que ele vai utilizar, aí ele vai me mostrar quais são as configurações de DNS que eu preciso colocar, como que eu configuro e-mail e tal, e ele não vai deixar eu fazer isso aqui, porque esse é um app que está no modo de desenvolvimento apenas e no plano agência. Eu tenho que primeiro configurar um domínio para depois configurar é, configurações de e-mail, né? Definir configurações de e-mail. Idiomas, isso aqui também a gente vai entrar depois com um pouco mais de calma, mas o Bubble tem um negócio muito legal que chama-se App Texts. São todos esses apps aqui que ele traz um monte fixo, né? São os apps que vêm como padrão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um botão de mais do Full Calendar, né? Que é o More em inglês, se eu botar aqui, por exemplo, para português brasileiro, esse mesmo botão. Ah, perdão, aqui eu só mudei o idioma principal. English. E eu sempre mantenho o English aqui no projeto,
Porque é uma boa prática, certo? É uma boa prática de desenvolvimento. A gente desenvolver em inglês se é uma aplicação que tem uso internacional. Tá? E aquele mesmo more, cadê aqui o more, full calendar, gente, more. Ó, aqui tá more, vamos mudar para mais. Agora tá mais. E aqui eu vou traduzindo e eu posso criar app texts. Então, se eu tenho um aplicativo que eu tenho, vamos dizer assim, o objetivo de torná-lo internacional, eu posso fazer isso através dos app texts. Gerenciar todos os termos, todos os textos diferentes para cada idioma a partir daqui. Então, meu texto que vai aparecer aqui na frente, ele se torna uma variável. Se eu quiser que esse team members, em português, seja membros do time, ao invés de escrever aqui diretamente team members, eu posso criar um app text e as suas variações jogadas aqui. Também vai ser assunto para mais para frente. SEO e meta tags, aqui eu posso definir uma série de parâmetros de como que eu quero que esse meu projeto, esse meu app seja encontrado nos motores de busca, ou quando a gente compartilha o link dele lá no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, qual banner que eu quero que apareça, qual termo que eu quero que apareça, qual a descrição que eu quero que apareça. Consigo injetar códigos aqui no cabeçalho das minhas páginas, no corpo das minhas páginas, enfim, fazer uma série de outros controles e manipulações. Aqui é onde eu vou gerenciar também alguns parâmetros de API, né? Se eu vou habilitar os meus back-end workflows, se eu vou habilitar minha API de dados, se eu vou gerar tokens de autenticação, enfim, algumas proteções de loops infinitos, vou entrar nisso depois. Onde eu posso também adicionar colaboradores ao meu projeto, quer dizer, outros devs, e vai depender se o seu plano permite ou não adicionar. Uma vantagem do plano agência, que é o que eu uso, é que eu posso ser adicionado como colaborador em qualquer outro projeto, mesmo que esse outro projeto não tenha mais vagas para colaboradores. Certo? É uma vantagem. Tudo tem um preço. Né? Ele custa um pouco mais caro, porque ele tem suas vantagens. E eu também aqui posso transferir. Ah, estou aqui desenvolvendo um app para um cliente. Finalizei, eu vou botar aqui e-mail do cliente, @gmail.com, e eu clico aqui em pum, transfer. Se esse e-mail estiver associado a uma conta Bubble, ele vai tirar esse projeto da minha conta e jogar para esse cliente. Sub-apps também, deixa para falar depois. Acho que aqui vai mais complicado que ajudar. Versões é onde eu gerencio se o meu app vai estar, se eu vou atualizar ele para uma versão mais recente do Bubble, se eu vou habilitar algum tipo de recurso que está em beta, por exemplo, esse aqui que eu gosto, né, dos parênteses nas expressões. Notificações. Quais são as notificações que eu quero automaticamente criar dentro do meu app, normalmente associado ao consumo de workload units. Então, quero dizer que se, por exemplo, chegar em tantos por cento da minha franquia de workload units, ele me mande um e-mail, ele me gere um aviso me falando que tem um problema, né? Ou qualquer coisa do tipo. E mobile provavelmente não vai aparecer para você, porque somente para usuários beta, que aí eu posso habilitar os aplicativos mobile no meu projeto. Tá? E eu não vou entrar nisso agora porque ainda está em beta, não está disponível para você. E por último, a gente tem a aba de logs. A aba de logs é onde eu tenho todo o histórico de consumo do meu app. Essa é uma aba que nós vamos também passar um bom tempo nelas para entender cada coisinha que ela faz. Mas o que é interessante aqui, o que é importante, é a gente entender que sempre que eu precisar encontrar, mapear um processo que, por exemplo, seja de alto consumo no meu projeto, o primeiro lugar que eu vou é na aba de logs, para ver as métricas. Por que que eu tenho os gráficos por dia? Se eu mudar aqui o filtro dele para hora, por exemplo, ele vai me dar por hora, no caso, por minuto, o consumo no ambiente dev, no ambiente live, aqui por semana, então ele vai me trazer por dia na última semana. Ele aqui vai trazer dentro desse filtro quais são os principais tipos de atividade que estão gerando consumo. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a maior de todas é fetching data, quer dizer, obtendo dados, né? Buscando dados, lendo dados. Se eu clicar aqui, ele vai descer no nível do fetching data. Mas ó, o maior aqui é busca, depois é agregando uma busca, né, resultados de uma busca, depois agrupando uma busca, e aí ele vai mergulhando. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar quais são. Ó, a maior é busca por eventos, depois setar um estado, depois buscar por usuários, depois, enfim. E aí ele vai me trazendo, e se eu for no fim clicar, ele vai me mandar para aquela busca específica. Tá? Então isso é legal porque eu consigo ir descendo camada a camada e mapeando quais são os processos que estão consumindo mais workload units, quais são os processos que estão me dando mais, vamos dizer assim, custo, ou que provavelmente vão estar gerando um consumo maior para o meu usuário e, consequentemente, um carregamento mais lento, e vai me dar a oportunidade de otimizá-los. Tá? Aqui o uso em tempo real, que eu não vou ter nada, porque esse é um app de aula, então assim, ele não tem consumo
relevante, né? E aqui os workflows, ah, por né, o histórico deles, de forma mais simplificada. Server logs são todas as ações que aconteceram recentes. Então, por exemplo, se eu vier aqui e atualizar minha página, ele vai rodar aqui uma série de coisas. Ele criou um evento de page load, ele fez uma busca para alimentar esses KPIs, para alimentar essa tabela. Então, se eu for agora aqui e atualizar a minha busca, ó, ele vai dizer, ó, rodou essa ação de obter os dados para o KPI, de KPI para o Dash. E aí ele vai ficar buscando essas ações e me mostrando essas ações que aconteceram agora. Enfim, aí eu posso fazer uma busca avançada, né, com mais parâmetros que eu queira buscar e etc. Ele trouxe aqui uma série de ações. Ele vai dizer, olha, o resultado desse KPI foi o valor do KPI 1,14, a variação foi 0,07 não sei o que, do KPI 2 foi esse, a variação foi menos 18. E se eu for aqui vai ser isso, ó, 14, 8%, que era 0,7, 9 não sei o que. Esse aqui, menos 18, porque eu estou arredondando esses valores. 87, 0,1, então 87 e 10%. Né? Então, aqui ele vai me mostrar o que está rodando lá do lado do servidor de ações. Beleza? E o scheduler são todas as ações que estão agendadas para serem executadas da agora em diante, por exemplo. Tá? Posso pausar, posso cancelar, posso ver uma especificamente e tal. Mas beleza. O que, é que eu acho que é interessante aqui a gente ver que não é tão dito? Como é que eu crio um app? Agora eu vou lá na minha página inicial do projeto. Que aqui eu tenho, sei lá, 70 apps listados, que são apps que eu já fiz, apps que eu tenho acesso, enfim. Se eu clicar aqui em Apps, Create an App, ele vai abrir esse pop-up, que eu posso começar esse app a partir de um template, ou não, né? Posso deixar em branco e ele vai criar em branco, e eu vou dar um nome para ele. Demo. Certo? Se eu clicar aqui, ele vai criar um app em branco. Vamos clicar, vai. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Não quero, não quero um free trial, né? Porque senão ele vai me cobrar daqui a 14 dias, quero ir com o básico. Ele está criando, está gerando esse app, está gravando ele associado à minha conta, e aí ele vai, não quero ver nada aqui. Beleza, ele criou um app normal. Nesse app normal, ó, se eu vier aqui em API e habilitar os backend workflows, enable workflow API, ele até vai aparecer aqui. Ó. Eu posso até criar um novo API workflow, que eu vou chamar aqui de teste, que vai mandar um e-mail. Vai mandar um e-mail para pedro@befree.academy com um arquivo, desculpa, com um assunto teste e aqui corpo de teste. Certo? Eu posso até ir lá no meu index, botar um botãozinho aqui. Quando eu clicar nesse botão, eu vou mandar, aliás, eu vou disparar um API Workflow chamado teste para rodar agora. Aparentemente está tudo ok. Só que se eu der um preview aqui e clicar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que para executar a ação do evento Schedule API Workflow, ele precisa ter acesso à API e ao scheduler. Então, por favor, faça um upgrade no seu plano para executar essa ação. Ele não vai deixar eu executar. Certo? Então aqui, vou apagar isso aqui. Vou lá no meu backend workflow, vou apagar porque não tem uso nenhum. Posso, inclusive, desmarcar isso aqui, né? Porque não vai fazer nada, não vai funcionar. Outra coisa que ele não vai deixar. O nosso banco de dados, eu só posso ter até 200 linhas de dados ao todo. Então, eu vou adicionando aqui o usuário ou qualquer outra coisa. Quando der 200 no total, ele não deixa eu adicionar mais nada. Então, às vezes, dependendo do que eu quero desenvolver, né, dependendo do que eu quero elaborar, isso pode não ser suficiente. E outra coisa em relação aos plugins. Se eu vier aqui adicionar um plugin e quiser adicionar um plugin pago, ó, ele vai na verdade cobrar que eu pague, né, mesmo que seja um app ainda em desenvolvimento. Beleza? E aí, Pedro, como é que eu resolvo esta parada? Vamos voltar lá no nosso início. A gente estava aqui, clicou em Create an App, inclusive está aqui o Nemo, né? Ele está exibindo para mim esse app que a gente acabou de criar. Só que ao invés de vir aqui e Create an App, eu vou clicar em Templates, Created by Me, e vou criar um novo template. Criar um novo template, eu vou chamar de Demo 1. Que eu posso tanto criar um novo app, que eu vou chamar de Demo 1, por exemplo, ou eu posso pegar um app que eu já fiz e converter ele em um template. Eu posso pegar esse app demo que nós fizemos aqui e converter ele num template. Então, vou dizer aqui que eu me certifico que todos os
eu tenho propriedade sobre todas as questões intelectuais e vou criar. Aí agora ele está abrindo o meu demo como template. Vamos fazer a mesma coisa do backend workflow. API, enable, workflow. E vamos voltar lá, backend workflows. Vamos clicar aqui em criar um novo e-mail, que eu vou chamar aqui de demo, ou um novo backend workflow, perdão. Vamos mandar um e-mail para pedro@befree.academy com o assunto demo, body. Aí agora vamos lá no index, vou adicionar aquele mesmo botão e mandar ele executar um API Workflow demo. Vou mandar ele rodar agora. Vou dar um preview e agora ele rodou, sem problema nenhum. Ele não me deu nenhum erro. Ó, ó. Vou até mostrar aqui no celular. Chegou aqui o e-mail. Demo body. Tá? Outra coisa, se eu for aqui na minha aba de plugins, adicionar um plugin e pegar um plugin pago, ele vai dizer o seguinte, ó, você pode adicionar esse plugin gratuitamente no app como um plano de template. Mas lembre-se que quando você for usar ele, né, esse template em um projeto, você vai ter que pagar. Aqui, confirme, ok, beleza? Tá aqui. Eu tenho direito a usar ele como um template. Na hora que eu for publicar, eu tenho que pagar, beleza? Mas enquanto eu estiver desenvolvendo, eu não tenho custo nenhum. Isso é legal até para testar, né? Se aquele plugin vai te atender ou não. Mas enfim, é isso. Esses eram os pontos de hoje. Nós já estamos aqui com 1 hora de, de vídeo, né? Já é bastante tempo. Mas acredito que deu para dar uma boa visão sobre todo o editor e principalmente essa dicasinha do fim, que ela é muito, muito útil e eu vejo pouco se falar nisso. Beleza? Então é isso, conta comigo. Até o próximo.